Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Oferecimento, Cicobi Sul, Sierra Móveis, Arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata, Instituto Belader. Olá, boa noite. Você sabe o que é contágio social? Não é pegar catapora, não. Hoje você vai entender o que é o contágio social e qual a importância desse negócio para as nossas relações humanas. Nós vamos falar hoje também a respeito da importância do SAMU. Você sabia que existe hoje um grande número de trotes na nossa cidade? É um assunto muito sério e a gente vai estar conversando sobre isso com a médica do SAMU, a doutora Luciana Horta, sobre a importância do SAMU na nossa cidade. Então, fique conosco, o nosso programa só está começando. Sejam bem-vindos ao Instituto Beladerme. Apresento o que é de mais avançado em tecnologia e procedimentos. Na Beladerme, dispomos de tratamento rejuvenescedor, facial, corporal e vulvovaginal. Temos variados tratamentos do mais sofisticado ao mais simples. Na Beladerme, você encontra um ambiente agradável de muito bom gosto, criado especialmente para melhor atendê-lo. Quer ficar ainda mais bela? Agende sua visita aqui na Beladerme. Você agora faz parte de uma nova era, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Cicobi, faça parte. Nós estamos hoje com a doutora Luciana Horta, que ela é médica cirurgiã vascular e também trabalha no SAMU como diretora técnica temporária. Luciana, muito boa noite, muito obrigado pela tua presença aqui. Imagina, obrigada o senhor por estar aqui, né? Luciana, não tem como a gente conversar com você sobre SAMU sem a gente perguntar a respeito daquele caso que foi uma coisa fantástica, que foi a cesariana pós-mortem, que aconteceu em fevereiro desse ano. Sim. Você pode contar pra gente como é que foi aquela situação? Na verdade, a gente vinha de um plantão tranquilo e eu recebi uma ligação no meu celular. Geralmente não acontece isso, eles passam no outro telefone. E era a central de regulação falando de um caso que poderia ser uma eclâmpsia, onde a mãe estava grave. E aí nós já fomos, no decorrer da distância até a residência, nós recebemos outra ligação falando que a mãe tinha parado de respirar. Então estava eu, a Evilásia, que era enfermeira, e o Cabo Júnior, e nesse momento eu perguntei para a Evilásia, eu falei assim, o que nós temos de material? Não sei se poderia ser uma eclâmpsia e tudo. A Evilásia falou assim, não, Luciana, nós não temos nada. E eu ainda pensei, eu falei assim, nossa, e se eu me deparar com essa situação de ter que fazer uma cesárea, né? E chegando lá, a gente se deparou com a mãe morta, abraçada na mãe dela. Nossa, que situação. Luciana. E aí eu já falei, vamos pegar a maca pra gente tentar fazer alguma coisa. E eu ainda pedi permissão pro pai, eu falei, quem que é o pai? Pedi permissão para ele pra gente abordar a filha se houvesse necessidade, mas eu já sabendo que eu teria que fazer essa abordagem dentro da viatura. E para não ficar num momento, para não ficar em frente à casa, nós viramos a esquina, eu já tinha visto que ela não tinha sinais vitais, a pupila já estava dilatada. Sim. Aí eu pedi para parar a viatura, porque o tempo da casa até a Santa Casa seria 10 minutos mais ou menos, aí o bebê não teria chance mesmo nenhuma, né? Talvez eu levaria uma culpa pro resto da vida se eu não conseguisse, se eu não tivesse abordado. Não tentasse, né, exatamente. Luciana? E paramos a viatura e aí eu ainda pedi a Deus para dar força para todo mundo, para gente conversar e para eles estarem comigo ali na hora. E todo mundo deu força. E aí eu tinha uma lâmina de bisturi, porque eu não tinha bandeja de pequena cirurgia, a gente não tem isso daí.
e foi feito com uma lâmina de bisturi. Quando eu cortei o cordão umbilical, eu vi que o bebezinho não tinha mais estímulo, não tinha estímulo nenhum. Ele não se mexeu? Não chorou nada. E aí que foi para uma outra situação, a situação de ter que reanimar o bebê. Porque a gente só tem uma maca onde que eu deitava o bebê, não teria onde colocar. Foi onde a Evilásia segurou o bebezinho e a gente foi reanimando até a Santa Casa, o bombeiro ligando, pedindo plantonista na porta da Santa Casa, deixando todo mundo preparado, porque era uma situação extremamente de risco, né? E urgência mesmo, tinha que ter alguém ali para abraçar a causa também. Foi isso. E você tem contato com a bebezinha, Luciana? Ela está bem? Tem. Eu tenho contato. Na verdade, a tia dela sempre me manda fotos. Até a menininha passou pela consulta com o neuropediatra. A tia me dá posição sobre isso. A Franciane também, a gastropediatra, fez consulta. E a gente tem bastante contato até depois disso. Luciana, você, depois que foi um caso que abalou Rondonópolis, né? Depois disso, você teve, assim, contato com... Porque isso deve ser uma coisa muito rara de acontecer, né? Acho que no Brasil, você tem ideia de cesáreas assim, que consegue salvar o bebezinho? Na verdade, assim, eu não tenho ideia disso, mas eu procurei ler sobre a cesárea pós-morte, né? Porque... De repente você faz uma coisa dessa, o que as pessoas vão pensar? Teve muita gente que pensou bem, teve muita gente que criticou. Imagina se tivesse dado errado, todo mundo criticaria, não seria para menos. Mas as pessoas me davam parabéns. Então teve ginecologistas, por exemplo, que falou assim: Luciana, em 15 anos de experiência minha, eu fiz um caso e em um caso não deu certo, o neném morreu, estava dentro do hospital em Presidente Prudente. Foi um ginecologista que me chamou na internet para conversar. Então todo mundo falou isso, mas são casos raros, né, que dá para você fazer alguma coisa num curto intervalo de tempo, porque eles falam que a abordagem da cesárea pós-morte em até 7 minutos é viável para o neném. Luciana, então você viu que foi uma questão de minutos que definiu se aquele bebezinho ia viver ou ia morrer, né? Agora, como é que a gente faz com o SAMU sobrecarregado por causa de trote, Luciana? Onde é que a gente vai parar com essa situação, Luciana? Os números aumentaram demais, né? Então, assim, tudo quanto é local, os trotes para o bombeiro, para a polícia militar, para o SAMU, aumentou muito. Isso está colocando a vida das pessoas em risco, né? Porque você desloca a viatura para uma ocorrência e tem uma outra ocorrência que é verdadeira e a ambulância está no outro lado, então isso acaba prejudicando e tendo mais gastos. Isso, né? É uma coisa que mata pessoas, né, Luciana? Mata. Essa pessoa que faz esse trote não tem a mínima ideia da consequência, que é um assassino, né, Luciana? Já existiu uma lei no Código Penal que o trote, quando não é feito particular, de telefone particular, é feito para autoridades, isso é crime. Isso é considerado, tem até pena de 1 a 6 meses de prisão e multa. Isso já tem no Código Penal há muito tempo. A gente estava conversando ali nos bastidores, você disse que o SAMU aqui, uma cidade de 220, praticamente 1.000 habitantes, tem 4 ambulâncias e só uma que tem médico. Nós somos em 4 equipes. 3 equipes de básicas, que nós chamamos, onde são técnicos de enfermagens, com o bombeiro, né? E tem a equipe avançada, que é o enfermeiro e o médico. Aí que a gente volta a bater na tecla. Para uma cidade desse tamanho, com poucas equipes, se ainda desloca as ambulâncias para atender trotes, isso é uma situação que não tem condição, né, Luciana? Não, isso não pode acontecer. Passou da hora disso acabar. Crianças ligarem para o SAMU, adultos também. Então, passou da hora das pessoas terem consciência de que você não pode fazer isso. Porque amanhã pode ser um pai de uma pessoa, pode ser a pessoa se acidentando. E, assim, o número de acidentes em Rondonópolis também é grande. Então, você fica ocorrência, espera e você manda para um trote, aí
fala, não tem nada aqui, aí vai. Então, assim, aumenta drasticamente o tempo de resposta para você chegar numa ocorrência e com isso piora, né? Luciana, a gente sabe assim o que o SAMU faz, né? Que são casos de acidentes, casos de crise convulsiva, casos de desmaio, de problema cardíaco. Mas e quando que a gente não deve chamar o SAMU? Quando que a gente deve chamar, por exemplo, a central de ambulância da prefeitura? Pois é, assim, a gente entende que tem muita gente que não tem condição de ir até uma unidade por meios próprios e acionam o SAMU por qualquer coisa. Mas assim, às vezes as pessoas ligam, olha, tem uma dor no dente, aí querem ligar para o SAMU, dor de barriga, febre. Então são coisas que a gente tem a central de ambulância, tem o telefone disponibilizado, a ambulância do município busca aquela pessoa que não tem condição de se deslocar até a UPA e faz isso daí. Então, são alguns casos assim que a gente não deve chamar o SAMU, que atrapalha mesmo, né? Luciana, eu estou aqui com o jornal A Tribuna, do dia 10 de junho, que a gente tem que voltar nesse assunto, porque eu acho que é muito importante, né? Sobre o número de trotes. 2016, 75 mil trotes, Luciana. Em 2015 foram 78 mil e a nossa estatística até agora, desse ano, até abril, foram 22.300. Meu Deus, mas... Número considerável, né? E existe alguma iniciativa para multar essas pessoas que você esteja sabendo, Luciana? Dentro da nossa cidade existe um vereador que está buscando formalizar uma lei municipal frente à Câmara dos Vereadores para ser aprovada, como existem em outras cidades do Brasil. Então, Minas, Recife, Pelotas, Botucatu, no interior de São Paulo, são cidades que já vigoram essa lei. Começaram em 2016. De multar as pessoas que têm telefone que são usados para trotes. Os telefones, o orelhão não consegue, mas o telefone fixo aparece na Bina, aí eles fornecem o proprietário e fazem a multa. A multa é de R$1.000 para cada trote. E se for reincidência, é de R$2.000. Então já existe um projeto que está tramitando na Câmara. Tem um projeto tramitando agora em Rondonópolis para ver se começa essa lei. Então está aí uma oportunidade da comunidade se mobilizar para cobrar dos senhores vereadores para que essa lei realmente passe. É para desafogar o SAMU. Exatamente. É um serviço que não pode ficar desse jeito, né? Não pode ter trote para ficar errando, né? Luciana, então eu sei que é uma opinião pessoal, mas eu tenho que perguntar. Esse ano, então, 22 mil pessoas passaram trotes para o SAMU. O que você acha que se passa na cabeça de uma pessoa que liga para o SAMU para passar um trote, Luciana? Eu acho que eles são desocupados, não tem nem o que falar, porque às vezes são os retardados que não fazem nada, que ficam fazendo isso para dar risada, para brincar, uma brincadeira de mau gosto, né? De muito mau gosto, né, Luciana? Muito. Luciana, eu queria te agradecer muito e eu queria prestar aqui publicamente a minha homenagem para os profissionais do SAMU, os técnicos de enfermagem, os bombeiros, os médicos. Eu sei que vocês trabalham no fio da espada, não é? Que vocês trabalham com vidas ali, vocês nunca sabem o que vão esperar vocês na próxima esquina. Então eu queria externar publicamente para você que está representando aqui o SAMU, dizer o quanto que o programa Veritar respeita vocês, tá? Muito obrigado pela tua presença. Imagina, obrigado, senhor, pelo convite, por poder passar um pouquinho o que é o nosso dia a dia, as ocorrências, e pedir para a população, não passe trote, pode ser um pai de vocês, uma mãe, um irmão precisando, e para não evitar essas coisas. Ok, tá bom. Daqui a pouco a gente volta. Sejam bem-vindos ao Instituto Bela Derme. Apresento o que é de mais avançado em tecnologia e procedimentos. Na Bela Derme, dispomos de tratamento rejuvenescedor, facial, corporal e vulvovaginal. Temos variados tratamentos do mais sofisticado ao mais simples. Na Bela Derme você encontra um ambiente agradável de muito bom gosto, criado especialmente para melhor atendê-lo. Quer ficar ainda mais bela? Agende sua visita aqui na Bela Derme. Você agora faz parte de uma nova era,
onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Sicoob. Faça parte. A gente vai conversar hoje um assunto muito legal chamado de contágio social. O que é o contágio social? Você lembra aquele ditado muito antigo que as nossas avós já falavam? Diga-me com quem andas, que eu lhe direi quem tu és. Então, a gente pensava que era bobagem, que as nossas avós estavam exagerando, mas hoje as mais modernas pesquisas de comportamento humano, da psicologia comportamental, elas vieram realmente confirmar o que as nossas avós já sabiam há muito tempo atrás. Ou seja, nós, o ser humano, nós somos um animal social. A gente tem essa necessidade de nos agrupar. Ou seja, dentro da nossa família, no nosso grupo social, na igreja, na escola, na faculdade, no time de futebol. Então, a gente sempre vai fazer o quê? Os nossos grupos de pessoas. E o contágio social, ele diz exatamente isso, que nós somos sim influenciados e muito pelo grupo social a qual a gente pertence. E por que isso acontece? Porque toda vez que a gente forma um grupo, seja na escola, na faculdade, no trabalho, isso fortalece essa identidade do grupo, isso estimula a cooperação entre as pessoas participantes do grupo, isso nos dá o quê? Uma sensação de segurança e uma sensação de pertencimento. Essa questão de pertencimento é muito interessante. O ser humano, ele tem essa necessidade de pertencer. E às vezes essa necessidade faz a gente nos colocar até em situações muito complicadas, porque quando, por exemplo, o adolescente, ele encontra um grupo de uma influência negativa, mas que abraça esse adolescente e ele se sente pertencente a esse grupo, então devagarzinho ele vai começar a ser influenciado, a tomar a coloração, a tonalidade daquelas pessoas que fazem parte desse grupo social. Um grande pesquisador chamado Jim Rohn, ele disse a seguinte afirmativa, que nós, que você e eu, nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente passa mais tempo. Então, eu quero que você analise a sua vida, analise as pessoas, as 5 pessoas com as quais você passa a maior parte do tempo, a maior parte do seu tempo. E você vai ver que provavelmente você se parece muito com essas pessoas. É como se pegasse essas pessoas e batesse no liquidificador e essa mistura seria você e seria eu. Então, isso é uma coisa interessante, porque se eu me pareço com as 5 pessoas que eu tenho mais convivência, então eu vou me parecer com elas com relação ao humor delas, com relação às prioridades dela, com relação ao temperamento delas, até o grau de felicidade dessas 5 pessoas influencia o meu grau de felicidade. As pesquisas, elas dizem, inclusive, que até a questão de ganhar ou perder peso, a questão de beber ou não bebida alcoólica, a questão de fumar ou não, a questão de gosto musical, a questão de comidas, tudo isso nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive mais. Por isso que é importante a gente começar a olhar os grupos sociais que a gente pertence.
Porque imagina que você conviva mais com pessoas que são muito zangadas, muito bravas. Devagarzinho, fatalmente, você vai começar também a adquirir um pouco desse grau de nervoso, esse grau de nervosismo. Isso é chamado de psicologia empática. Essa psicologia empática, ela diz que a gente, inconscientemente, a gente começa a copiar expressões faciais, linguagem corporal, postura, o jeito de falar das pessoas que a gente tem mais convivência. E quais são os dois fatores que são mais principais com relação a esse contágio social que a gente está falando? Os dois fatores que mais influenciam nisso é a frequência do contato, ou seja, quanto mais tempo você passar com aquelas pessoas, maior a possibilidade de você se parecer mais com elas. E a força da relação, ou seja, se você tem amigos assim muito próximos, amigos que você realmente gosta demais, a força dessa relação, desse relacionamento, ele tem essa tendência a nos fazer parecer ainda mais com essas pessoas. Ou seja, se você quer ser uma pessoa mais feliz, você tem que começar devagarzinho a selecionar melhor as suas amizades para pessoas que são mais felizes, para pessoas que são mais bem-humoradas. Se você quer ser uma pessoa mais próspera, mais bem-sucedida, então você tem que começar a conviver, a andar, a fazer relacionamento, network com pessoas bem-sucedidas. Se você quer ser uma pessoa mais calma, você não vai conseguir ser essa pessoa mais calma se você convive só com pessoas que são bravas, que são nervosas, que são agitadas. Esse assunto do contágio social é muito interessante porque a gente começa a fazer uma autocrítica. A gente começa a analisar nós mesmos e a gente começa a analisar com quem a gente tem andado, quais são os nossos amigos, quais são os grupos aos quais eu pertenço. E aí, com certeza, você vai começar a identificar traços nesses grupos, traços positivos ou negativos que estão presentes dentro de cada um de nós. Então, só para terminar, importante, nós somos influenciados pelos grupos a quais a gente pertence. A gente é influenciado pelas 5 pessoas que a gente tem mais convivência. Então, seja mais seletivo, ande, selecione melhor as suas amizades, selecione melhor as pessoas que você anda, que eu tenho certeza que você vai começar a melhorar, você vai começar a ser uma pessoa melhor. Espero que você de casa, então, tenha entendido a importância desse assunto, a importância do contágio social e a maneira como a gente pode usar isso de maneira positiva. Seja mais seletivo com as suas amizades, seja mais seletivo com as pessoas que você anda. Com certeza, isso vai fazer muita diferença na sua vida, no seu sucesso profissional, no seu sucesso material. Comece a selecionar melhor as suas amizades. Fique agora com o quadro Gotas do Saber. Eu vou compartilhar com vocês uma frase interessante, aproveitando que a gente comentou um pouquinho sobre o contágio social. A frase é de João Pedro Paixão de Acaia e ela diz assim: diga-me com quem tu andas, que te direi quem és. Mas és quem és, por quem tu andas, ou andas com quem andas, por quem tu és? Então, assim, é mais ou menos aquela frase, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é? Ou seja, você é quem você é porque você anda com X pessoas, ou você anda com X pessoas porque você é daquele jeito. Então, deixo para você esse angu de caroço aí para você resolver, ok?
Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Cicobi Sul, Sierra Móveis, Arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata. Instituto Belader.